Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, todos nós precisamos de aliviar o fardo do dia a dia, do peso, os compromissos, etc. E Jesus é o caminho para isso. É interessante que ele vem com esse ensinamento tão profundo aqui, num contexto que é como se uma pedra de fora ela entrasse num mosaico e encaixasse perfeitamente. Uma pedrinha que vem, um texto que vem lá do Evangelho de João e se alinha perfeitamente aqui no Evangelho de Mateus, porque essa linguagem, eu te louvo, Senhor, do Sagrado, é uma linguagem própria do evangelista São João, porque São João faz aquela oração sacerdotal e narra na sua profundidade, representada por a águia que vê distante. E naquela profundidade teológica ele faz aquela oração ao Pai. Nós temos ali o conteúdo da oração de Jesus com Deus, com Deus. Nos evangelhos, nos outros evangelhos, nunca apresenta o que Jesus reza ao Pai, senão alguma frase ou outra, né? Pai, afasta de mim esse cálice na paixão. Mas normalmente quando mostra Jesus rezando, simplesmente diz que Jesus retirou-se para um lugar deserto, tem 3 verbos, retirou-se num lugar deserto, a sós, para rezar, prestar a comunhão. Mas não diz, quando os discípulos pedem para poderem rezar como ele ensina, então está ensinando os discípulos a se dirigir ao Pai Nosso, ensina a oração. Mas aqui, nesse texto do Evangelho de hoje, nós vemos o conteúdo. Jesus se dirige ao Pai. E e diz, né? Eu te agradeço, eu te dou graça, eu te louvo. É uma ação de graças, uma oração de agradecimento. Ela é aninhada aqui, ela é precedida pelo discurso missionário, capítulo 10, que ele envia, e pela rejeição, uma grande rejeição. As 3 cidades, talvez mais importantes da Galileia, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade de Pedro, a cidade onde Jesus passou a maior parte do tempo. Rejeitaram Jesus. Então ele tem aquelas palavras de maldição contra aquelas cidades. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e tu, Cafarnaum, que era a mais orgulhosa, a mais poderosa, a mais rica, e tu, Cafarnaum, pensas que tu vais subir para o céu?
profundo do inferno, Jesus disse, foi rejeitado. Mas isso não o levou ao desânimo, porque depois ele percebe uma coisa: não todos rejeitam. E ele viu que o mistério do reino de Deus, ele não foi compreendido pelos... são as rejeições que vão seguir agora, não foi compreendido pela inteligência, pelos intelectuais hebreus, e tampouco pelos escribas, são os sacerdotes, né, e a aristocracia hebraica. Os inteligentes não compreenderam a mensagem. Isso não desesperou Jesus. Ao contrário, foi rejeitado pela maioria, mas ele viu onde aquela palavra era acolhida. E ele chama aqui os pequeninos, que ele chama de pequeninos. E usa uma palavra no grego, eu coloquei no carpinteiro também, essa palavra grega, porque ela é bem interessante, porque nepios, né? Mas antes ele diz assim, o evangelho começa com uma palavra de Mateus que foi traduzida naquele tempo. Para nós, naquele tempo, é uma expressão que vem antes de todos os evangelhos, mesmo que ela não esteja no texto, antes de começar a ver, naquele tempo Jesus disse, naquele tempo Jesus contou uma parábola, naquele tempo Jesus foi para a Galileia, foi para Jerusalém. Então, essa expressão era uma expressão comum que se coloca diante de todos os evangelhos, mas não deveria ter sido assim neste evangelho. Porque tem uma palavra especial aqui para indicar aquele tempo. E que no italiano, eu vi hoje de manhã a pregação, e o evangelho, ele diz, hoje, Jesus disse, hoje, porque aqui vem uma palavra, que ela é muito forte, ela diz, enekeino to kairó, naquele kairó, vem kairos, naquele tempo, mas kairos é uma palavra para significar o tempo, e tem outra palavra que significa tempo no grego, que é chronos, daí vem cronologia, vem crônica, que é um tempo normal que a gente mede, que pode medir por semanas e por anos, é o tempo, mas kairos é uma palavra especial que significa o tempo oportuno, é o tempo da graça, é o momento que não podemos deixar passar em branco, é o tempo da graça, é o tempo que se sente necessário, da plenitude, da realização. Então, e por isso o evangelista coloca, naquele momento de graça, Jesus disse, e estava passando por uma crise de rejeição, e que vai continuar a rejeição depois. Ele diz, eu te louvo, e faz um louvor de ação de graças, de agradecimento a Deus, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos nepios. E nepios é uma palavra que no grego, ela vem ne, que é uma negação, nepios. Pios epo significa palavra, e a revelar-se aos que não têm palavra, que nós poderíamos, que tem dois significados, aqueles que não têm palavra, tem dois significados. Quem são? São as crianças que não sabem falar, e mesmo quando elas falam, até os 6, 7 anos, elas não conseguem expressar bem aquilo que elas querem. São as crianças. Aliás, a palavra infância significa exatamente aqueles que não, in, negação, infare, infância, é o verbo latim falar, mas não falam. Aqueles que não falam. Revelar-se aqueles que não falam. Que podem ser os pequeninos, no sentido que traduzido para pequenino, aqueles que não aprenderam a falar, e que mas sentem o sentimento, têm capacidade de sentir o afeto, o amor. E também pode ser aqueles que não falam, não têm palavra, porque não tem espaço para a sua palavra. Na sociedade tem aqueles que são rejeitados,
e que não tem voz, não tem vez, não tem nada. Às vezes até dentro de casa tem alguém que não tem palavra, porque nós deixamos de lado, não ouvimos ou não queremos ouvir, etc. São esses que têm a capacidade de compreender o reino de Deus. E é claro que os outros não aceitam Jesus por causa que ele vem revelar alguma coisa que é muito importante, que é o rosto de Deus. É Jesus que nos mostra o rosto de Deus. Porque quando Moisés ele queria fixar o olhar lá na sarça em Deus, ele ouviu a voz de Deus. Ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Ninguém vê a Deus, ninguém pode ver Deus. E Jesus diz aqui, ninguém conhece a Deus, ninguém vê Deus senão o Filho, Ele, Filho de Deus, que veio revelar o rosto de Deus. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ele que tem a autoridade e a sabedoria para revelar o rosto de Deus, mas que os poderosos daquela época, e os sacerdotes, e os escribas, os fariseus, e a religião daquela época, deu esse destino para a revelação de um Deus que nós representamos a bondade, o amor, o perdão de Deus, no Sagrado Coração de Jesus, com o coração fora do peito, para revelar a bondade, o afeto, o amor de Deus que quer salvar a todos. E por isso quem tem um coração simples é capaz de compreender e sentir Deus como Pai. E aqui tem um segredo muito importante, porque ele diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então Deus é mostrado como Pai, e o Filho revela quem é o Pai. Ele revela. Mas para conhecer o Pai como Pai, tem que ser filho. Se alguém me apresenta, olha, esse aqui é o Francisco, meu pai, eu vou conhecer o Francisco como um amigo, como vai ficar meu conhecido, mas eu não posso conhecê-lo como pai, porque ele não é meu pai. Eu não tenho sentimentos com ele como se ele fosse meu pai. Quem o conhece como pai é o Filho. Para nós conhecermos a Deus, precisamos ter uma relação filial. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde, e vinde a mim, vós todos oprimidos, cansados, e eu vos aliviarei. Vamos pedir então que nesse evangelho tão bonito de louvor a Deus, nós tenhamos um coração simples para sentir o calor, a ternura, o carinho de Deus, que quer nos amar, quer nos salvar. É claro que nós estamos acostumados por uma catequese que vem de longe, a ver um Deus que está mais atento para julgar. Eu lembro, na minha catequese de infância, era um Deus que via tudo, cuidado, ele vê no escuro, vê em todo lugar. E a gente então tinha aquela ideia que Deus está cuidando para ver se alguém comete um erro para poder castigar. Mas Deus não é assim. Jesus revelou um rosto misericordioso. É aquele pai que está esperando o filho que volta, que olha lá na curva da estrada. Quando Jesus recebeu aquele paralítico carregado por 4 amigos, ele perdoou os pecados, não fez uma inquisição. O que tu fizeste? Tu estás arrependido? Tu prometes? Teus pecados estão perdoados. E é claro que daí as autoridades e os sacerdotes e os escribas começaram a falar, mas como? Esse blasfema? Só Deus pode perdoar os pecados. É claro, porque para Deus perdoar os pecados, naquela instituição religiosa, e essas instituições se multiplicam hoje em dia, se multiplicam religiões e seitas que são puro comércio, inescrupuloso. E lá naquele tempo também, claro, eu tenho o perdão dos pecados, oferecendo um sacrifício no templo em Jerusalém. Isso exige que eu tenha dinheiro, que eu compre um boi, que eu compre um carneiro, uma ovelha, e que entregue lá para o sacerdote imolar e queimar sobre o altar, e parte
dividir para a comunhão, etc. Precisa de dinheiro para obter o perdão. Como é que Jesus perdoa? De graça. Claro que ele mexeu no interesse da religião. Olha o prêmio, olha o que ele recebeu em troca disso. Isso se multiplica hoje, é terrível. São poucas igrejas autênticas que seguem o Evangelho, que pregam o Evangelho e não fazem comércio. E Jesus veio revelar isso, e por isso ele não foi aceito, foi rejeitado. Mas nós queremos sentir essa relação filial, de confiança, como uma criança, como quem não tem palavras, mas sente acolhido, amado por Deus, que Deus quer nos salvar a todos, e nos ama a todos. Que nós também possamos louvar a Deus por esta escolha que Ele faz, por esse amor tão grande, que nós, que respondemos, que nós sentimos esse amor, estamos aqui, juntos, ouvindo a palavra de Deus, para nos dar a força necessária para prosseguirmos a nossa vida. Fiquemos de pé, renovemos a nossa fé, esse Deus de ternura. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador